agora, nesta quinta mensagem da série o amor de Deus e o amor do homem, nós vamos ler a última capítulo do livro do profeta Jonas. Nós vimos no primeiro capítulo que Deus é aquele que chama. Ele chamou o profeta Jonas, ele nos chamou essa noite para aqui estarmos. Nós vimos também que Deus é aquele que ouve. Ele ouviu a oração do profeta dentro do ventre do peixe. Capítulo 3, nós vimos que ele é um Deus que perdoa. E agora podemos ver o resultado de uma pregação, ainda que o pregador não estivesse tão desejoso de entregar a mensagem. Por isso entendemos que o poder da mensagem está no teor da mensagem, quem entregou e não o seu mensageiro. E vimos que a maior conversão registrada na Bíblia foi esta através do profeta Jonas. E agora vamos ler o capítulo 4. Profeta Jonas, capítulo de número 4, diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Bem, ficou extremamente desgostoso e ressentido com o quê? O que deixou o profeta Jonas desgostoso e ressentido? Vamos só relembrar a mensagem no capítulo 3, você que está com a sua Bíblia, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o versículo 10 diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Olha aí. Agora nós podemos entender do que foi que Jonas desgostou-se extremamente e ficou ressentido. Nessa passagem nós podemos ver o amor de Deus e o amor do homem. Deus querendo salvar o ser humano, salvar o homem. E em contrapartida, Jonas, desgostoso daquilo que estava acontecendo. No capítulo 1, nós vemos que Jonas, ele queria fazer tudo do seu jeito. Você é daquelas pessoas que quer fazer tudo do seu jeito? O profeta Jonas tentou isso. E quando nós lembramos de uma pessoa que age, ou que tenta agir do seu jeito, talvez você possa lembrar do filho pródigo. Lembram? Estando na casa do pai, disse: eu quero fazer do meu jeito, não do jeito do pai. E ele sai de casa. Ele vai mundo afora. Era exatamente o que Jonas queria fazer. Eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E ele sai. Agora, no capítulo 4, nós vemos ele parecido com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Porque agora ele estava irado com Deus. Sabe qual era o motivo da irritação do profeta Jonas? Ele estava dizendo: Deus, o Senhor é muito bonzinho. Como assim perdoar? Como assim salvar uma pessoa que fez tão mal a tanta gente? Aqui nós vemos como é o coração do homem. Jonas estava irritado. Isso é um problema, irmãos, que nós precisamos cuidar, porque quando olhamos para essa passagem, nós podemos lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 2
e o versículo 21. Romanos capítulo 2, versículo 21. Fala de um perigo, que é importante que os irmãos vejam. E qual é esse perigo? O perigo da pessoa pregar para os outros, mas não pregar para si mesmo. A palavra de Deus, ela deve ser primeiro aplicada em mim. A palavra de Deus deve ser primeiro aplicado em ti, para depois ser um instrumento, para que depois você possa ser um instrumento na mão de Deus e levar a palavra também a outros. O profeta Jonas esqueceu-se nesse momento disso. Cuidado para não estar pregando aos outros e não pregando a você mesmo. Um outro perigo que vemos é o perigo da pessoa se cansar de fazer a obra de Deus, cansar-se de fazer o bem. Estou cansado de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9 também nos faz um alerta. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Continue fazendo a boa obra, continue servindo ao Senhor, continue obedecendo ao Senhor. O profeta Jonas achou-se cansado demasiadamente, e foi isso que ele fez. E um terceiro alerta que podemos encontrar nesse momento aqui, quando o texto diz: desgostou-se Jonas extremamente e ficou ressentido. Cuidado para não estar fazendo a obra do Senhor sem amor. Lembram-se do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13? Aquele poema sobre o amor, que começa dizendo: ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu fizesse tantas coisas, se não tiver amor, nada disso valerá. Jonas estava fazendo a obra, mas não havia o amor no coração dele, e ele precisava rever esse ponto. Precisamos, queridos irmãos, ficar atentos para andarmos no amor de Deus e não na ira do homem, não na ira do profeta Jonas, que quando olhamos para essa passagem, é isso que fica muito claro. Jonas estava andando na contramão de Deus. Quando olhamos para essa passagem, nós vemos isso. Ele estava irritado com a conversão dos ninivitas e também estava irritado com a compaixão que Deus tinha com as pessoas. Que amor é esse? Como o Senhor pode amar uma pessoa tão má? Bem, não sei responder, eu só sei que Ele também me ama. Não por aquilo que sou, mas por quem Ele é. Ele me ama. E que amor é esse? Um amor que transcende o nosso entendimento, que não pode ser expresso com palavras humanas, mas pode ser recebido. Receba o amor de Deus. Viva nesse amor. Entenda que se não fosse o amor do Senhor, a compaixão dele sobre as nossas vidas, as misericórdias do Senhor terem se renovado sobre as nossas vidas, já não estaríamos mais aqui. Não estaríamos mais aqui. Vamos continuar a leitura? Versículo de número 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Aqui no capítulo 2, Jonas fez o quê? Orou. Ministério de intercessão. Ora, ensinam os irmãos que participam do seu ministério algumas características da oração. A oração de intercessão, uma oração de gratidão, uma oração de súplica. Mas Jonas aqui apresenta uma oração. Não sei, essa oração com certeza o ministério de intercessão não faz e não ensina a fazer. Oração de reclamação. Há alguns tipos de orações que aprendemos na palavra, mas agora Jonas, ele faz uma oração. 2 momentos específicos nós vemos o profeta Jonas orando. A primeira vez que ele orou foi no ventre do grande peixe. Quando ele estava no peixe, a Bíblia diz que na angústia que ele se encontrava, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Ele estava pedindo por vida. Ele estava à beira da morte e clamando ao Senhor por vida. Esse segundo momento em que Jonas agora estava orando, reclamando, ele já não mais pedia por vida, mas agora ele pedia a sua morte. Olha os extremos de uma pessoa, em especial as pessoas que se colocam ao centro na sua vida. Você sabia que você não deve ser o centro da sua vida? Porque cada vez que eu me coloco no centro da minha vida, começo a pensar a partir de mim, dos meus gostos pessoais, da minha vontade, eu me torno como um ímpio, como uma pessoa que não conhece ao Senhor, que vive por seus próprios instintos, por seus próprios desejos carnais. Então nós precisamos saber que o centro da nossa vida não somos nós mesmos, não sou eu, não deve ser você, e sim Deus. E aqui não foi isso que aconteceu, porque Jonas ele pensava somente a partir dele mesmo. Primeira oração, salva-me, Senhor. Estava pensando nele mesmo. Segunda oração, mata-me, Senhor. Pensando nele mesmo. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor é um Deus bonzinho. Sabia que o Senhor é bom. E é por isso que eu não queria. Olha, eu como pastor ou pregador, tenho os meus anseios com relação à igreja. Quando trago uma mensagem à igreja, eu tento ter o cuidado de não ser guiado pelos meus desejos, mas eu os tenho. Eu almejo que quando a igreja ouça a palavra, entenda a palavra, e mais do que entender a palavra, decida por obedecer a palavra do Senhor. Agora, eu nunca vi um pregador desgostoso, ressentido, um pregador magoado, porque eu preguei a mensagem e deu certo. As pessoas se arrependeram. Estou frustrado. Por quê? Porque eu fui pregar numa cidade, era para pregar, era uma campanha de 3 dias, eu só preguei 1 dia. O que aconteceu? Todos se converteram, estou ressentido. Difícil, né? Você imaginar esta situação não fosse escrita na palavra. Pois foi isso o sentimento dele. Porque o sentimento dele
Era um sentimento contraditório. Aliás, o sentimento do ser humano é muito contraditório. Se sabe que o ser humano nem sabe do que precisa. Quando eu falo ser humano, talvez seja uma coisa muito distante. Você não sabe do que você necessita. Eu não sei. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós nem sabemos orar como convém. E aí o Espírito Santo intercede por nós. Porque muitas vezes uma coisa é aquilo que pedimos, outra coisa é aquilo que precisamos. E ele estava pedindo, salva-me, Senhor. Logo adiante ele estava pedindo, mata-me, Senhor. Decida o que você quer. Porque o ser humano é assim, confuso. Conversar em alguns gabinetes, né, se conversa com alguns casais. Em alguns casos a gente percebe assim, não há uma clareza de ambos aonde queremos chegar. Pastor, eu não estou pedindo muito, eu só estou pedindo isso. Ok, continua-se a conversa. Ele não faz isso, mas você não tinha dito que estava pedindo somente isso? Como agora o leque aumentou? Como agora a exigência ficou maior? O critério ficou maior? Porque nós nem sabemos o que nós queremos. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a minha é tão tacanha, é tão pequena. É por isso que a palavra do Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. E os meus pensamentos maiores, mais altos que os vossos. Não seja guiado por sua vontade, por seu desejo. Seja sim guiado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por que teimarmos? Por que teimamos? Por que eu teimo em querer fazer a minha vontade, sabendo que ela não vai saciar, que ela não vai resolver, que ela não vai responder aos meus anseios. O tolo é aquele que erra e cai sempre no mesmo erro. Erra e nunca aprende. Ao menos precisamos ser inteligentes. Eu errei, nesse engano eu não quero cair mais. Não caio mais, me ajuda, Senhor. Aprendi. Porque o sábio é aquele que aprende com o erro de outros. Aquele que aprende à luz da palavra. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha o que diz em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. 1 João 5, versos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esta é uma confiança, ou a confiança que temos quando pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Posso estar seguro, certo de que vou receber aquilo que estou pedindo. Diz assim a palavra. Vamos continuar a leitura. Profeta Jonas, versículo 3. Diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável
esse teu ressentimento? Qual foi a pergunta? Qual foi o pedido aqui de Jonas? Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Qual foi a resposta do Senhor? Outra pergunta. É razoável esse teu ressentimento? Tem algum fundamento você está ressentido? Sabe qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma. Silêncio. Não quero responder. Não quero falar. Então aqui nós vemos que fazer a vontade de Deus implica na morte da minha vontade. Morrer a minha vontade para que a vontade do Senhor seja feita. É isso que o profeta Jonas descobriu, não com amor, não com compaixão, mas com a dureza da letra, ele entendeu. Fazer a sua vontade, Deus, é igual à morte para mim. Mas o convite que o Senhor nos fez é exatamente esse. Se alguém quer ser meu discípulo, faça a sua vontade e me siga. Se alguém quer ser meu discípulo, faça o que der no teu coração e me siga. É isso? Se alguém quiser me seguir, veja se isso que você está fazendo te faz feliz. Se te faz feliz, está bom. É isso? É isso, irmãos? Igreja? Não! Um sonoro não! Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. É um convite para morrermos. Tomar a cruz é isso. É dizer, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Que a minha vontade morra nesse dia. Que a minha vontade morra para que a vontade do Senhor viva em mim. Então o profeta Jonas disse, mata-me, Senhor, porque fazer a sua vontade é morte. E essa morte para a minha vontade eu não quero, então me mata fisicamente. Era o pedido que o profeta Jonas fez. Ele pregou, e qual era a mensagem que o profeta Jonas levou aos ninivitas? Tenho certeza que a igreja lembra, quando o profeta Jonas vai diante do altar, ou vai no púlpito improvisado nas ruas, e chama as pessoas que ali estavam e diz, ouçam ninivitas, a mensagem que lhes trago da parte do Senhor. Dentro de 40 dias, todos vocês perecerão. Dentro de 40 dias, todos vocês irão morrer. E dentro dele poderia haver também, como ele estava pensando a partir dele, Senhor, que vergonha, eu preguei a morte e o Senhor deu vida. Eu preguei o juízo e o Senhor deu compaixão e perdão. Mata-me, Senhor. Me mata, Senhor. Porque quando eu vejo que o Senhor é bom, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é misericordioso, eu não consigo entender esse amor. Que amor é esse, Senhor? Que ama o pecador, que ama o perdido. Ah, se não fosse esse amor. Ah, se não fosse o amor do Senhor, onde eu estaria? E quem sabe você possa se fazer essa pergunta, perguntar ao Senhor, aonde eu estaria hoje, não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor ter me alcançado e me tirado do império das trevas e me colocado no reino do seu Filho amado. A graça do Senhor nos alcançou. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 55, versos de 7 a 9. Um resumo aqui. Isaías 55, versos 7, 8 e 9. Deixe o ímpio o seu caminho,
porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos. A vontade do Senhor é que o ímpio abandone a impiedade, a maldade e o pecado. Você está disposto a mudar de vida? Quem é discípulo do Senhor Jesus precisa dessa disposição. Eu preciso de mudança de vida. Eu não quero mais ser guiado pela minha vontade, porque cada vez que nós agimos de acordo com a nossa vontade, tanto mais fundo no pecado nos colocamos, quanto mais distante do Senhor nos colocamos a caminho contrário à vontade do Senhor. Portanto, decidamos nós por fazer a vontade do Senhor, viver a sua vontade e viver a sua palavra. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Versos 4 e 5. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Versículo 5. Parece que está faltando. Parece, porque não está faltando, né? Parece que está faltando entre o versículo 4 e o versículo 5, parece que está faltando uma resposta. Não parece, está faltando uma resposta, mas não porque na Bíblia aqui não consta, é porque Jonas fez silêncio. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha o que ele fez. O Senhor perguntou: está certo? Tem base esse teu ressentimento? Eu imagino que pensamento de Jonas. Vamos tentar pensar com a mentalidade de Jonas. Primeira vez que Deus me pediu para que eu fosse para Tarsis, eu dei de frente com o Senhor e eu fugi. Eu fui para outra direção. Agora, estou um pouco mais inteligente, não vou dar de frente, mas também não vou responder a nada. Fazer silêncio. Se na outra eu falei e me dei mal, agora eu não vou falar nada, vou fazer silêncio. E vou sentar no alto do monte, dali eu posso olhar toda a cidade de Nínive, e dali eu vou ficar esperando que aconteça aquilo que eu profetizei. Nínive será destruída. Em outras palavras, Jonas subiu ao alto do monte, e lá do alto ele olhava dizendo: Deus, eu não vou mudar meu pensamento. Quer mudar, mude o Senhor. Mas eu não mudo. É assim, irmãos, quando nós tentamos nos opor à vontade do Senhor, reclamamos da vontade do Senhor, é como se estivéssemos dizendo: Deus, seja feita a minha vontade, mude a sua para ficar de acordo com a minha. Que ledo engano, que coisa. Por quê? Porque Jonas se fez inimigo dos ninivitas. E sabe qual é uma armadilha que algumas pessoas caem? Os meus inimigos são inimigos de Deus. Se eu não gosto daquela pessoa, que ela vá mal. Ninguém aqui da igreja pensa assim. Ninguém quer o mal de ninguém. Gente sarada, gente com um coração amoroso, cheio de compaixão, que olha para o inimigo e diz: oh, Deus, abençoa, que ele vá bem no trabalho, que ele vá bem na família. Oh, meu Deus, que ele tenha um dia repleto de alegria. Né? Jonas não. Jonas, profeta Jonas, da Bíblia. Se é meu inimigo, Deus, o Senhor também tem que odiar. Odeie, Deus, aqueles que eu odeio. Se a pessoa fez mal a mim, contagem regressiva para essa pessoa se quebrar. Misericórdia ou miseriqueima,
É uma mistura, né? Ah, irmãos, tá bom. É bonitinho dizer assim, não, eu não penso assim. Tá bom. Só não pensa assim quem nasceu de novo. Só não pensa assim quem está vivendo em Cristo e para Cristo. Do contrário, a pessoa, assim como Jonas, o profeta de Deus, homem de Deus, mas que não tolerava a bênção na vida dos outros. Quando ele foi abençoado, que o Senhor o tirou do peixe, ele ficou tão feliz. Vamos fazer um culto de gratidão. Por quê? Porque o Senhor me deu livramento. E quando ele vê acontecendo a mesma coisa, Deus dando livramento aos ninivitas, vamos fazer uma oração de reclamação. Vamos todos juntos. Quem também está desgostoso junto comigo, vamos reclamar? Todos juntos? Pois é. Essa é a característica do homem sem Deus, ou sem ser guiado por Deus, sendo guiado pelo seu próprio sentimento. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é perverso. Maquina o mal, deseja o mal, espera o mal. Por mais que algumas vezes não fale. Mas por dentro, Senhor. O bom é que Deus conhece, inclusive o teu coração. Por isso, quando nós temos esse entendimento, o máximo que podemos fazer é dizer, Deus, que vergonha, porque eu desejei o mal para aquela pessoa. Eu esperei o mal para aquela outra pessoa. E cada vez que eu via aquela pessoa indo bem, aquilo me causava uma ira, inveja, por não querer ver o bem na vida do outro. Jonas estava assim. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, estou lendo o versículo 6, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Oh Deus, que bênção esta sombra! Mas que maravilha, nesse sol caustigante, nesse sol intenso, nesse calor, o Senhor faz nascer uma aboboreira aqui só para me dar um alívio. Coraçãozinho. Nós estamos juntos. Por aí vai as palavras que podem ter fluído no coração dele. Se alegrou em extremo, saiu como criança rindo sozinho. Porque no deserto, você vai encontrar o que para ter uma sombra, ter um alívio? Aí o Senhor, milagrosamente, envia algo para lhe dar esse alívio. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Profeta, homem de Deus, cheio de Deus, comunhão com Deus, mas o homem ao centro. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Faz novamente a pergunta que ele deixou no vácuo. Sabe aquela pessoa que não responde? Não estou falando de grupo de mensagem. Que deixa assim no vazio. Cri, cri, cri. A falta de resposta é uma resposta, sabia, né?
Aprenda. E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Quer saber, Deus? Sim. É justo o meu pensamento. É justa a minha oração. É justa a minha vontade. É isso que eu penso. Ponto. Versículo 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. Jonas é o tipo de pessoa que ama as coisas e odeia as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, e você responde para Deus e para você mesmo, tá bom? Você ama mais as pessoas ou mais as coisas? Ih, veio criança aqui em casa no PG, bagunçou tudo. Eu amo tanto a minha casa, mais do que as crianças. Tá bom, aqui não acontece, nenhum irmão pensa assim, mas Jonas pensava assim. Ele amava mais as coisas do que as pessoas. Ninguém está dizendo para não ter cuidado com as suas coisas, mas colocar as coisas antes das pessoas é um erro, é um engano e revela que o coração ainda está nas coisas erradas. Estão nas coisas erradas. Como as pessoas se enganam, amando as coisas no lugar das pessoas. Quantas histórias poderia lhes contar de pessoas que valorizaram mais as coisas do que as pessoas e acabaram ficando com as coisas sem as pessoas. Recordo-me de um casal que hoje separado, infelizmente, em que o marido se aplicou muito na construção da sua casa. E todo o seu tempo e todo o seu recurso era para a sua casa. E a esposa trabalhando no comércio, e o marido que tinha o carro e ela não sabia dirigir. Me leva hoje, está chovendo, está frio, tá alguma coisa, gasolina está cara, não dá, temos que apertar, afinal de contas a casa, e saturou, porque ele amava muito a casa e queria o projeto dele muito, era a sua casa, ao ponto de, a mulher, não estou dizendo que isso é certo, está errado, a Bíblia fala que a separação só revela a dureza do coração do homem, do ser humano. O que aconteceu? Aquela mulher já dizia: agora eu não quero mais. Agora sabe o que acontecia? Aquele homem que não queria gastar o combustível para buscar a esposa ou para levar a esposa, passava em frente ao seu trabalho 3 a 4 vezes no dia, olhando para ver o que ela estava fazendo, e já não tinha mais condições. Por quê? Porque ele amou as coisas. Ainda hoje, isso já fazem mais de 10 anos, ele está com a casa, casado com a casa, infeliz, mas com a casa que ele sempre quis. Jonas amou quando o Senhor o abençoou. Amou quando a aboboreira nasceu para lhe dar uma proteção contra o sol, contra aquilo que estava lhe dando problema no deserto. Mas odiava a ideia de saber que haviam pessoas sendo também abençoadas. A bênção para mim é bênção. A bênção para o outro me dá raiva. Me dá ressentimento. Eu não consigo olhar outra pessoa indo bem, ou outra pessoa prosperando. Irmãos, amigos, se alguém está vivendo por esse sentimento, seja livre em nome de Jesus. Que o Senhor
quebrante o teu coração, molde o teu coração, transforme o teu coração, para que sejamos segundo a sua vontade, a sua palavra, e não a nossa. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu? Verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Como assim, Jonas, você tem compaixão das coisas e não das vidas das pessoas? Como assim você se importa mais com as coisas? Ele não queria falar e não podia falar, porque ele amava ser abençoado e odiava quando Deus abençoava a outros. E o Senhor disse: 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. E já falei aos irmãos em outra mensagem, que é bem provável que Jonas, ao se referir, quando ele escreveu esse livro, ele estava falando de crianças, 120.000 crianças, o que daria, segundo alguns estudiosos, aproximadamente 500.000 pessoas morando naquela cidade. E ele preferia que as 500.000 vidas fossem mortas, e não a árvore que lhe dava o alento. As 500.000 vidas morressem, animais e tudo que lá tivesse, mas que a vontade dele fosse feita. Mas o Senhor estava mostrando a Jonas o amor que ele tinha por Nínive. Deus tem um amor imensurável por esta cidade chamada Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Erval Velho, cidades vizinhas. Deus ama essas vidas. E aí ele faz a pergunta: eu não vou ter compaixão dessas vidas? Não posso ter eu compaixão? O Senhor ama esse povo, e esse amor pode ser revelado através de você. Deus ama a esse povo, a esse vale do Rio do Peixe, a esse meio oeste catarinense, e esse amor pode ser revelado através da Igreja de Cristo. Se nós vivermos o amor de Deus e não o amor do homem, porque o amor do homem, ele só ama aquilo que é para si, só pensa a partir de si mesmo. Que amor é esse?